A fama constrói ídolos. Mas por trás dos palcos, das manchetes e dos aplausos, existem verdades que quase nunca são ditas. Durante décadas, o HIV/AIDS foi cercado por silêncio, medo e preconceito. Muitos acreditavam que essa realidade estava distante, algo que nunca tocaria os grandes nomes, os talentos geniais, os rostos eternizados pela história. Mas a verdade é outra. Alguns dos artistas, pensadores e ícones mais admirados do mundo travaram batalhas invisíveis, longe dos holofotes. Alguns escolheram o silêncio, outros transformaram a própria dor em coragem. E houve aqueles cuja história só veio à tona depois da morte. Neste vídeo, você vai conhecer 7 famosos que contraíram HIV/AIDS, nomes que marcaram gerações, mudaram a cultura e, mesmo assim, tiveram partes fundamentais de suas histórias escondidas do público. Não é sobre escândalo, é sobre humanidade, sobre o preço da fama e sobre verdades que o mundo demorou a encarar. 7. Renato Russo. Renato Russo foi a voz de uma geração inteira. Sensível, intenso e profundamente humano, ele transformava a angústia em poesia. Durante anos, sua vida pessoal foi cercada de silêncio e especulação. O diagnóstico de HIV nunca foi usado como bandeira pública, mas acompanhou seus últimos anos de forma discreta e dolorosa. Renato morreu em 1996, deixando músicas que hoje soam como confissões veladas sobre medo, solidão e finitude. 6. Freddie Mercury. No palco, Freddie era excessivo, poderoso e aparentemente indestrutível. Fora dele, travava uma batalha silenciosa. Por anos, negou rumores para proteger sua intimidade e sua arte. Apenas um dia antes de morrer, confirmou publicamente que tinha AIDS. Sua morte em 1991 transformou o vocalista do Queen no símbolo mais conhecido da epidemia, escancarando ao mundo que genialidade e fama não são escudos contra a fragilidade humana. 5. Wagner Bello. Wagner Bello foi um dos primeiros artistas brasileiros a falar abertamente sobre viver com HIV. Em uma época marcada pelo preconceito e pelo medo, ele escolheu a verdade. Ator talentoso, viu sua carreira ser atravessada pelo estigma e pelo afastamento. Sua morte em 1999 expôs uma realidade cruel. O preconceito muitas vezes mata antes da própria doença. Número 4. Isaac Asimov. Conhecido por imaginar o futuro da humanidade, Isaac Asimov teve seu próprio destino marcado por um erro médico. Ele contraiu HIV após uma transfusão de sangue durante uma cirurgia cardíaca, em uma época em que o controle ainda era falho. Asimov manteve o diagnóstico em segredo durante a vida. A revelação só veio após sua morte, mostrando que o HIV não escolhe estilo de vida, e que o silêncio, muitas vezes, era imposto pelo medo do julgamento. Número 3. Charlie Sheen. Durante anos, rumores circularam em Hollywood, processos, acordos milionários e um comportamento cada vez mais autodestrutivo. Em 2015, Charlie Sheen rompeu o silêncio em uma entrevista que parou o mundo. Ele vivia com HIV havia anos. Sua revelação trouxe à tona uma história de negação, excessos e consequências, um retrato brutal de como a fama pode amplificar erros e esconder dores profundas. Número 2. Cazuza. Cazuza não se escondeu. Em um Brasil ainda despreparado para falar sobre HIV/AIDS, ele expôs o próprio corpo, a própria dor e a própria decadência. Sua imagem frágil, estampada em capas de revistas, chocou o país. Mas também educou, provocou e abriu feridas necessárias. Cazuza transformou sua morte em manifesto, e sua coragem mudou a forma como o Brasil enxergava a doença. Número 1. Magic Johnson. Em 1991, Magic Johnson chocou o mundo ao anunciar que era HIV positivo. Jovem, ídolo global, no auge da carreira, ele desmontou todos os estereótipos da época.
Afastado das quadras, enfrentou medo, desinformação e preconceito. Décadas depois, Magic segue vivo, saudável e ativo. Sua história virou símbolo de esperança e prova concreta de que informação e tratamento salvam vidas.